A construção de narrativas sobre conflitos globais é frequentemente guiada por interesses que vão além da simples transmissão de fatos. O cenário ucraniano, que começou a se deteriorar em 2014 e atingiu seu ápice em 2022, é um caso emblemático de como informações podem ser estrategicamente manipuladas. Entre camadas de discursos cuidadosamente elaborados, a verdade se perde, deixando a população presa entre versões conflitantes e propaganda. Desde o início da crise, a estabilidade de uma região inteira foi sacrificada em nome de estratégias políticas que priorizam interesses de longo alcance. Os números relacionados a perdas humanas são apresentados como dados absolutos, mas, ao serem analisados mais profundamente, mostram sinais de distorção para atender a narrativas específicas. A divulgação desses dados muitas vezes carece de transparência, criando mais dúvidas do que respostas. O conflito no leste europeu é emblemático por sua dependência da tecnologia militar. Equipamentos como drones, mísseis guiados e sistemas de artilharia controlados remotamente dominaram os campos de batalha, transformando-os em teatros de demonstração tecnológica. Contudo, o impacto humano não foi reduzido. Soldados em condições adversas enfrentam um inimigo bem equipado, resultando em perdas que ultrapassam os números divulgados oficialmente, segundo análises independentes. Paralelamente, na Europa Ocidental, o suporte financeiro e militar ao conflito vem alimentando debates intensos. Muitos cidadãos questionam a justificativa de priorizar um embate externo enquanto crises econômicas e sociais locais permanecem sem solução. Esse descontentamento reflete uma crescente desconexão entre líderes e a população, evidenciando o impacto político das escolhas feitas no calor do conflito. Enquanto isso, na Ucrânia, as consequências vão além do campo de batalha. Comunidades inteiras foram desmanteladas, e o deslocamento de milhares de pessoas criou uma crise migratória que desafia a Europa. Ao mesmo tempo, as sanções econômicas contra a Rússia ampliaram os problemas, prejudicando cadeias de suprimentos e pressionando ainda mais as economias regionais. As tentativas de solucionar o conflito por meio de negociações, incluindo propostas para redefinir neutralidades e fronteiras, enfrentam resistência contínua. Isso reforça a percepção de que interesses estratégicos mantêm o conflito em andamento, mesmo diante de um custo humano crescente. A insistência em prolongar combates, ao invés de buscar uma solução diplomática, perpetua uma tragédia que impacta não apenas a Ucrânia, mas também o equilíbrio global. A narrativa frequentemente propagada pelos meios de comunicação ocidentais enquadra o conflito como uma luta heróica em defesa da liberdade e da democracia. Essa interpretação, embora mobilizadora, negligencia as consequências catastróficas enfrentadas por aqueles que estão no centro do conflito. Para os civis, a guerra não é um símbolo de ideais elevados, mas sim uma realidade marcada por perdas irreparáveis. Soldados enfrentam não apenas combates intensos, mas também condições físicas e psicológicas devastadoras. O impacto de bombardeios incessantes, emboscadas mortais e confrontos urbanos transformou cidades outrora vibrantes em paisagens desoladas, repletas de destruição. As cicatrizes emocionais e físicas deixadas em quem sobrevive são profundas, muitas vezes irreversíveis, perpetuando o sofrimento por gerações. A devastação não se restringe aos territórios diretamente envolvidos no conflito. As ondas de instabilidade geradas afetam significativamente o cenário global, com repercussões que vão muito além das fronteiras da Ucrânia. Na Europa, os efeitos econômicos são particularmente severos. O aumento constante da inflação corrói o poder de compra da população, enquanto a ruptura nas cadeias de suprimentos prejudica desde pequenas empresas até grandes indústrias. Essa situação resulta em uma combinação perigosa de crises econômicas e sociais, intensificando o descontentamento público. Além disso, a polarização política dentro dos países europeus atingiu novos patamares, com debates inflamados sobre a posição que os governos devem adotar em relação ao conflito. A decisão de priorizar o envio de armas e auxílio financeiro para a guerra, em detrimento de problemas domésticos, tem gerado críticas contundentes. Muitos questionam a viabilidade de continuar investindo em um embate tão distante, enquanto questões urgentes como saúde, educação e infraestrutura permanecem sem solução em seus
seus próprios territórios. Esse cenário também alimenta tensões diplomáticas entre nações, já que diferentes países divergem quanto às estratégias para lidar com a crise. Algumas nações optam por apoiar incondicionalmente os esforços de guerra, enquanto outras defendem abordagens mais cautelosas, buscando evitar uma escalada ainda maior do conflito. Essa divisão não apenas enfraquece a coesão dentro da União Europeia, mas também compromete a capacidade do bloco de apresentar uma resposta unificada a desafios econômicos e políticos que surgem como resultado direto do conflito. Por fim, o impacto psicológico do conflito se estende para além das zonas de guerra, afetando milhões de pessoas em todo o mundo. A constante exposição a notícias de destruição, perdas humanas e incertezas geopolíticas cria um clima de ansiedade e desesperança global. Ao mesmo tempo, a narrativa simplificada de uma luta pela liberdade muitas vezes mascara as complexidades do conflito, dificultando uma compreensão mais profunda de suas causas e possíveis soluções. Enquanto isso, líderes políticos continuam a usar o conflito como uma vitrine para discursos que exaltam ideais elevados e prometem soluções rápidas. Palavras cuidadosamente escolhidas, carregadas de retórica otimista, são repetidas em fóruns internacionais, reuniões diplomáticas e campanhas eleitorais. No entanto, para aqueles que vivem no epicentro da guerra, essas promessas soam vazias e distantes, incapazes de aliviar o sofrimento diário. As decisões tomadas em escritórios luxuosos, muitas vezes longe dos campos de batalha, desconsideram o impacto devastador sobre as comunidades locais, que lutam para sobreviver em meio ao caos. A realidade vivida nas zonas de conflito é crua e implacável. Famílias inteiras são destruídas, cidades são transformadas em ruínas e a esperança é substituída pelo desespero. Civis inocentes, que nada têm a ver com as disputas geopolíticas que motivaram a guerra, pagam o preço mais alto. Muitos enfrentam escassez de alimentos, água e medicamentos, além de viver sob constante ameaça de ataques. Crianças, que deveriam estar em escolas e brincando com amigos, crescem em meio a explosões e sirenes, carregando traumas que podem durar a vida inteira. Os soldados, por sua vez, enfrentam não apenas os perigos físicos do campo de batalha, mas também um desgaste psicológico profundo. Para eles, cada dia é uma luta pela sobrevivência, enquanto lidam com a perda de colegas, a exaustão e a incerteza do amanhã. As consequências emocionais da guerra não se limitam ao presente. Elas moldarão o futuro dessas pessoas e das comunidades que tentarem reconstruir. Além disso, o impacto do conflito transcende as fronteiras da Ucrânia, reverberando em todo o cenário global. As implicações econômicas, políticas e sociais são vastas, e a incapacidade de encontrar uma solução pacífica só agrava os problemas. A polarização entre os países envolvidos dificulta ainda mais as negociações, perpetuando um ciclo de violência que parece interminável. A questão que ecoa em meio a esse cenário é: quanto tempo mais será necessário para que a busca pela paz se torne uma prioridade genuína? Até quando o sofrimento será usado como moeda de troca nos jogos de poder global? Apenas o futuro será capaz de julgar se as lições desta tragédia serão finalmente aprendidas ou se continuarão a ser ignoradas, perpetuando um ciclo de destruição que afeta tanto os diretamente envolvidos quanto o mundo como um todo.